Meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus nos abençoe a todos. Um grande abraço para todos que nos assistem nesse momento, nesse projeto do Grupo André Luiz do Rio de Janeiro, da qual me sinto alegre em participar. E neste momento, quero compartilhar com vocês de um tema muito importante, que é o tema da família e a dinâmica relacional dentro da família. Se existe, dentro das maravilhosas possibilidades que Deus nos oferece, algo que enaltece o amor e sabedoria divina e traça uma realidade fundamental para todos nós, essa é a ideia de reencarnação e de família. A reencarnação é a maior prova do amor de Deus para conosco e do seu perdão. Porque é através da reencarnação que podemos recuperar os nossos débitos do passado. É realmente a demonstração amorosa dele e do seu perdão para conosco. Porque temos a chance de retomar com os elementos que envolveram nosso passado, retomar dramas, relações e elementos que envolvem o nosso projeto e processo espiritual, com nossas emoções, entendimentos, ilusões, e no novo cenário, num novo arranjo, poder então superar as adversidades do passado, movidos pela nossa ignorância, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. E dentro desse cenário que nos acolhe, temos a família como um abençoado momento de poder, nessa alquimia de emoções, de papéis que cada um assume na vida familiar, recuperar, superar, transformar desafetos, experiências negativas em possibilidades ricas em favor da nossa alma, no nosso compromisso espiritual conosco e para com o outro. Então, a familiaridade, né, ela realmente é transformadora, meus irmãos. Porque a vida nos impõe, na dinâmica familiar, tu viver a partir do mesmo drama, de uma árvore biológica que nos constitui e participar de um mesmo espaço, compartilhando das mesmas dores, das mesmas expectativas, dos mesmos desafios, e aí assumindo, nesses movimentos que a vida nos impõe, possibilidades novas desse compartilhamento que a família nos possibilita. Então, a familiaridade transforma eu no outro, o outro em mim, porque somos participantes, necessariamente temos implicados nessa mesma realidade que a vida nos oferece. Assim, a família se torna uma estratégia extremamente rica, maravilhosa, que a divindade nos oferece nesse processo, em cada encarnação, para que possamos exercitar o amor, a solidariedade e, ao mesmo tempo, ir superando as adversidades que trazemos nas relações em termos do nosso passado. Então, seria importante, nesse momento agora, a gente poder entender o que é, do ponto de vista conceitual, a família. A família, ela é um sistema que abrange digamos assim, um espaço cooperativo, né? Então, ela abrange várias contribuições, né? Porque impõe uma interação, né? Entre as pessoas que constitui sua estrutura e governa o seu funcionamento. Então, é essa estrutura estabelecida
que vai dar viabilidade ao sistema em função de um processo de apoio mútuo. E esse apoio é um apoio que envolve um, um auxílio para que cada individualidade possa se constituir e ocupar seu lugar no mundo. Mas, ao mesmo tempo, algo fundamental na experiência de cada um de nós, que é o sentimento de pertencimento, de ter uma referência, de ter um apoio nas nossas vidas para que possamos, de alguma maneira, construir uma base sólida para que nós possamos fazer essa trajetória terrena da melhor maneira possível. Então, de uma maneira, a família, sendo esse espaço, ela está sempre em movimento, ela está em constante transformação. E ela oscila entre uma tentativa de encaixe, de homeostase, né? De uma certa acomodação, e, ao mesmo tempo, a necessidade de transformação, por ser um sistema vivo, até porque nós estamos num processo de mudança de fase, né? De criança para a vida adulta, do adulto para a velhice, e assim por diante. Então, toda essa adaptação que envolve não só o percurso biológico, mas o próprio diálogo da vida, com as suas experiências, com as questões que vão se colocando, vai tornando a família um processo muito dinâmico, né? Mas, de qualquer maneira, dentro desse processo todo, ela se apresenta como uma organização de apoio, de proteção, de limites e de socialização dos elementos que a compõem. Pelo menos deveria ser isso, né? O que a gente espera de uma família, né? Então, dela ser esse núcleo de apoio, de suporte, mas também a família, enquanto convívio, enquanto essa interação de elementos, de papéis que cada um vai assumindo dentro da dinâmica familiar, envolve também valores, né, com suas mudanças, seus dramas emocionais psicológicos, e padrões que vão estar influenciando na dinâmica também familiar, como questões econômicas, políticas, formas de educação, né? E assim, tudo isso, a princípio, para garantir a sua estabilidade. Então, isso é mais ou menos uma ideia, né, de família, né? Então, todo esse conjunto de elementos que compõem a família é um processo de auto-influência. Então, quando falamos em família, a gente está falando numa identidade que vai se formando. Nós formamos como um ser vivo. Cada personagem da família se torna, enquanto um conjunto, esse núcleo de experiência, sua própria identidade familiar. E nesse movimento há uma relação de influência mútua. Não há como ser afetado e não afetar o outro na dinâmica familiar, de várias maneiras, mesmo que inconscientemente. Então, os elementos que formam o grupo familiar vão estar em grande interação, em vários níveis de interação, seja por papéis que a gente assume, seja no lugar que a gente ocupa na família, enquanto importância, modelos e padrões que estabelecem, relações emocionais que envolvem a configuração familiar e que muitas vezes representam um eco do passado presente na família, determinando vibrações, né, padrões de emocionais, de simpatia e antipatia. Até porque, dentro desse movimento todo que representa a dinâmica familiar, existe esse passado que está vivo ali também. E vai estar, de uma maneira, como um dos elementos influenciando as relações entre a dinâmica, dentro da dinâmica familiar. Então, e fora isso, né, fora essa composição, esse arranjo que configura
essa dimensão material, física, biológica e social, tem uma dimensão espiritual. Assim, a família se expande, se estende para além do universo do espaço material nas relações entre os familiares desencarnados, que também ocupam um papel importante na interação com a família constituída, e dos obsessores dos vínculos que a gente formou ao longo da nossa caminhada evolutiva. E todo vínculo pelos laços fortes do afeto, seja do amor ou de ódio, ele compromete. Então, a gente não tem como se separar. Os laços vão se formando, e na medida que eles vão se formando, a gente vai estabelecendo compromissos e vínculos que muitas vezes vão para a eternidade. Então, todo esse drama que envolve a dimensão material e espiritual da família, ela é um campo de afeto. De afeto. E quando eu falo em afeto, eu não estou falando só em relação em si, de vínculo, de a qualidade do afeto e a questão, então, das emoções que envolve essa dinâmica afetiva. Eu estou pegando o termo afeto no sentido básico do afetar também. Ou seja, ser afetado pelo outro. E a capacidade de afetar também o nosso irmão. Então, esse mundo de afetamento e de afeto envolve, né, uma rica possibilidade de experiências que podem ser extremamente positivas para nós, ou que pode marcar nossa existência por nos deixarmos afetar, ou por afetar o outro de maneira negativa, que nos compromete espiritualmente. Seja em relação ao nosso percurso, seja em relação ao nosso compromisso com o outro. Dentro dessas possibilidades de afetos, o que a gente vê que os relacionamentos humanos, e aí, em especial, familiares, eles são baseados muito em exigências, em expectativas, e uma tendência da nossa natural de projetar no outro as nossas necessidades e nossos conteúdos internos não elaborados. Tudo aquilo que a gente não consegue enxergar em nós, tudo aquilo que de uma maneira nos incomoda e que a gente não reconhece em nós, por uma defesa e por um jogo natural da vida, de tensão na busca da consciência, isso é projetado no outro. É projetado, isso gera expectativa, isso gera relações de exigência, de dependência, e tudo isso envolve, de uma certa maneira, mal-estar, né? Envolve, de uma maneira, conflitos de relações. Então, a família também é um campo de tensão, um campo de conflito, não só na frente negativo, mas de forças emocionais, de histórias que trazemos e que estão ali, de uma maneira, tensionando, mobilizando, né, provocando reações, provocando estados internos, provocando necessidades, e muitas vezes, em função desse jogo de expectativa, de exigências, as pessoas acabam, em vez de trazendo esse espaço para crescimento, para ampliação dos recursos de cada um, fazendo um jogo de limitações neuróticas, onde as pessoas perdem a sua capacidade de se expressar, de serem livres e de poderem cooperar, e aí a gente perde a objetividade do relacionamento, que é essa objetividade, segundo Carl Gustav Jung, que garante, de certa maneira, um verdadeiro relacionamento. E o que a gente quer dizer com isso? Que essa objetividade ela é uma proposta de estabelecer uma compreensão real da minha natureza do outro. Então, se eu conheço a minha natureza e conheço verdadeiramente na do outro,
eu posso entender, dentro da natureza de cada um, o que é possível estabelecer. De que maneira essas naturezas vão compor para que elas possam ser aproveitadas e usadas de maneira favorável em nossa trajetória, em favor do nosso crescimento. Então, de certa maneira, né, quando a gente está nesse plano familiar, esse também é um exercício profundo e rico de autoconhecimento. Então, a gente já vê aí a família tendo dois aspectos maravilhosos do ponto de vista do que ela oferece. Ela oferece, então, essa familiaridade, né, que nos une e nos impõe viver dramas necessários, e nesse movimento isso nos irmana e nos torna iguais nesse cenário, e isso nos ajuda a superar limites e dificuldades, suplantar o passado hostil, que muitas vezes foi movido por ódios e diferenças. Então, a família vai impor que eu possa estar compartilhando o mesmo espaço, nesse mesmo drama vivenciado entre todos os membros, para que assim, nesse estar juntos, podamos superar as adversidades do passado. Segundo, nesse campo de afetamento, esse exercício, a família é uma proposta de autoconhecimento. Porque para que esse exercício de relacionamento realmente ocorra e seja positivo, eu sou obrigado, eu sou convidado a me olhar, a conhecer minha natureza e conhecer a natureza do outro, para que assim possamos fazer um arranjo mais adequado, onde o melhor dele compõe com o meu melhor e o meu pior e o pior dele não prejudique esse campo de relações. Então, na medida que eu conheço a natureza do outro, eu sei o que ele pode, o que ele não pode. A fragilidade do outro é como uma reação química. Dependendo dos elementos químicos que são interagidos quando os elementos se compõem junto, essa relação química, essa interação, ela pode ser venenosa ou pode ser salutar, ela pode gerar uma explosão. Então, a gente tem que conhecer o que pode ser realmente movimentado enquanto esse espaço contingente de poder agregar partes minhas e do outro que sejam realmente benéficas e, de uma maneira, aqueles elementos que sejam realmente elementos que, compondo junto, se tornam tóxicos, se tornam negativos e potencialmente destrutivos. Então, isso é uma questão bem importante, tá, gente? E, de outra maneira, um terceiro aspecto que é uma consequência desse movimento que a família oferece, que é realmente um campo riquíssimo para o exercício do amor. Não é por acaso que o bebê passa por essa fase de dependência das figuras parentais, né, de pai e de mãe. Não é por acaso que esses vínculos unidos pelos laços sociais, culturais e de sangue é tão íntimo, porque realmente, né, nesse campo familiar estamos sendo desafiados a olhar o pior de nós e ao mesmo tempo trazer o melhor de nós. E nesse vínculo de apoio, de referência que a família vai estabelecendo e sendo internalizada dentro de mim, vamos podendo ressignificar esses afetos, engrandecendo a alma e desenvolvendo o nosso amor. Então, temos aí realmente, meus irmãos, um campo maravilhoso de construção, não só da nossa identidade, não só de um espaço de apoio, mas a construção
desse caminho evolutivo básico que se constrói a partir das referências afetivas e amorosas nas nossas vidas. Temos um desafio, então, diante nossa família. Porque o que a gente vê ao passar do tempo, que a família foi perdendo muito das possibilidades desse arranjo e foi se esfacelando de uma sociedade consumista, muito voltado para fora, aonde os espaços familiares, que antes eram momentos de encontro, eram momentos de troca e de apoio, foram se perdendo. E muitas vezes, dentro da dinâmica familiar, o que existe são pessoas estranhas umas a outras, que não. Então, essa individualidade da nossa sociedade materialista e consumista acabou afetando as regras e papéis e as relações que estabelece dentro do núcleo familiar. E a gente vê famílias que podem ser, às vezes, muito funcionais, né, que de uma maneira funcionam bem, mas não tem afeto, não tem vínculo, não tem calor. E as pessoas são estranhas umas às outras, e essa experiência de vínculo mais profundo, de apoio, de uma maneira, um encontro que possa ser fundamental para gerar segurança e para aprofundar esses vínculos no exercício do desabrochar dos nossos potenciais e do nosso amor, acaba ficando na superfície. A gente fala muito das famílias disfuncionais. As famílias disfuncionais são famílias que têm núcleos de conflitos muito negativos que acabam sendo muito destrutivas, né? Ou seja, famílias onde tem muita agressividade, muita incompreensão, exigências absurdas que acabam gerando baixa autoestima, gerando núcleos depressivos, muito desamor, né? Às vezes relações perversas, de abuso sexual, de abuso ou agressividade psicológica e assim por diante. Então, essas famílias disfuncionais, elas lesam a nossa alma, ainda mais a alma infantil, que muitas vezes, nesse movimento que eu falei de afetamento um para o outro, acaba afetando de tal maneira que eu fico marcado para toda uma encarnação sem conseguir me livrar, né? me superar aquela marca que, de uma maneira, esses primeiros anos de vida, ou esse trajeto familiar me ofereceu e me traumatizou do ponto de vista dessas experiências negativas. Mas também uma família muito funcional, ela se torna muito negativa, também tão potencialmente destrutiva do que a família disfuncional, porque a família funcional é tudo muito rígido e muito voltado para a tarefa. Então meu filho chega em casa, já almoça, do almoço ele vai para o inglês tem a ginástica, da ginástica, né, ele já volta para casa, daí já tem os temas, ele tem 10 minutos para assistir a TV, e assim então a vida fica muito estratificada e não há espaço para a espontaneidade, não há espaço para o afeto, não há espaço para o lúdico, para o criativo, para que haja realmente um exercício interativo mais caloroso entre as pessoas da família. Então, a família é muito funcional, tudo funciona bem, mas vai gerando um distanciamento frio, que isso, do ponto de vista da, da saúde espiritual dos membros da família e da estruturação psicológica daqueles indivíduos pode ser muito danoso também. Então, de certa maneira, tanto uma família muito funcional e disfuncional tem o seu lado negativo. Então, os extremos aí nunca é bom. Então, vai ter conflito, vai ter conflito. É importante suportar o conflito, é importante, de alguma maneira, a gente poder lidar com as diferenças. É um desafio,
isso é natural, mas quando é muito disfuncional, acaba complicando. Começa a haver uma disfunção realmente que desagrega, que põe em risco, né, a segurança, o apoio emocional, começa a ficar complicado. E a mesma coisa, uma família funcional, que é importante ter hábitos, importante ter organização, importante ter limite. Mas quando isso começa realmente a estar a serviço, muitas vezes, de certas imposições que são pouco amorosas, isso vai gerando também danos emocionais. Existe uma psicóloga chamada Marie-Louise Onfrance, e ela comenta que quando os pais têm um inconsciente desumano, né, eles têm esse cuidado formal, mas não há afeto, e muitas vezes por trás desse cuidado há uma indiferença, né? Porque a pessoa está muito preocupada com as suas questões sociais, seus vínculos, seu trabalho, e no fundo ela estende o recurso material para os filhos, mas não estabelece um vínculo realmente amoroso, de intimidade maior do ponto de vista afetivo, de cuidado, de espelhamento, porque a criança precisa do reconhecimento do olhar amoroso dos pais, e esse olhar é trocado por essas tarefas. Então, isso, de uma maneira, representa esse inconsciente desumano, frio. E essas crianças acabam não tendo uma referência clara, porque é o afeto que dá valor e ética. É o sentimento, o elemento fundamental para a construção de uma consciência ética, que é o sentimento que valora as coisas. Se o sentimento não está claro nas relações familiares, isso gera muita insegurança e gera também um mundo muito confuso. Tanto é que nas pesquisas do adoecimento psicológico do indivíduo, em especial no caso da esquizofrenia, da psicose, então, os fatores esquizofrenizantes na dinâmica familiar, a gente vê que uma das questões fundamentais são comunicações contraditórias, ambivalentes. O pai quer dizer sim, mas está com raiva. Ou a mãe tem que dar limite, vai dar limite, mas está com pena. Então, essas comunicações que são ambivalentes confundem a cabeça da criança. E ela não sabe exatamente o que é o certo, porque a realidade se mostra de uma maneira, mas ela sente que tem uma outra comunicação se dando do ponto de vista das emoções ali, que está contradizendo a atitude do adulto. E se esse movimento, né, dos adultos se dá por indiferença, daí ela não tem essa matéria-prima que é o afeto, que é o sentimento, para poder referendar a sua vida e construir, né, elementos de apoio. Porque eu tenho que ter referência na vida. Eu não construo nada no meu mundo se eu não tiver uma base de referência e na construção da minha identidade, uma questão fundamental é o sentimento de se sentir amado e aceito pelo mundo, que vai dar a primeira experiência emocional fundamental na minha construção da personalidade, que é a confiança básica. Se as relações não são de confiança, como é que eu vou me relacionar depois com o mundo? Como é que eu vou construir a minha identidade, a minha personalidade, estabelecer relações positivas com o mundo lá fora? Se essa primeira estrutura de confiança básica está de uma maneira comprometida. Então, meus irmãos, essa condição aí é fundamental, né? E aí tem toda uma questão que hoje em dia, nesse movimento que envolve as relações familiares, está em jogo, que é esse reforço do individualismo, do centramento no eu, então o egoísmo, as minhas necessidades, os meus projetos, que muitas vezes as pessoas têm a família, mas se sentem incômodos, como se a família atrapalhasse a vida deles.
onde vê pessoas que não querem mais ter filhos, ou querem ter filhos só depois que tudo estiver bem resolvida, a minha vida estiver organizada, eu tiver uma estrutura boa em termos materiais, uma casa boa, confortável, ganhando bem, eu ter, de uma maneira, viajado bastante, ter saído bastante, conhecido bastante pessoas, experimentado bastante coisa. Só depois que tudo estiver muito bem idealizado e estruturado na minha vida, eu vou pensar, então, me realizar na minha família com filhos, e a vida não é assim. Não, não, a vida se dá no movimento de altos e baixos, né? E que compõe, e a experiência familiar não é uma experiência idealizada, né? A gente quer realmente conquistar uma estrutura favorável, mas a vida se dá justamente na experiência onde o bom e o ruim, o limite e a exuberância, onde os desafios, né, estão ali presentes como forma também de crescimento e de amadurecimento. Então, se eu exijo um mundo ideal para poder realmente ter experiência e construir possibilidades de poder ter filhos e ampliar o meu círculo familiar, então, de uma maneira, realmente, eu estou me colocando em primeiro lugar. E se eu me coloco em primeiro lugar, isso já é, de uma maneira, algo que compromete os vínculos familiares. Porque o vínculo familiar exige doação, exige renúncia, exige sacrifício, exige tu ser um educador, né? E tu tá se educando e educando o outro. E como educador de almas, né? Tu tem que ter isso, tem que ter tolerância, tu tem compreensão, coisas que vão se perdendo nesse movimento atual que a gente vê. Tanto que um psicólogo suíço chamado Google Bill Craig, ele vai questionar essa fantasia que o relacionamento tem que trazer felicidade. Essa fantasia da felicidade depositada no outro. Então, ele tem um livro interessante chamado O Casamento Está Morto, Viva o Casamento, onde ele vai justamente questionar esse mero vínculo para a construção da família, que são as relações de casamento. E essa fantasia da metade da laranja, que o outro vai complementar, que o outro vai preencher meus anseios, que o outro vai entender minha alma, que o outro vai responder minha necessidade. Então, essa ideia de que de colocar a felicidade no outro acaba sendo muitas vezes uma armadilha. Primeiro, que ninguém dá felicidade para ninguém. A felicidade é uma conquista existencial e depende da postura nossa frente à vida. Eu posso ter amor, eu posso ter educação, eu posso ter dinheiro, eu posso ter um sistema de saúde que me dá segurança e suporte diante das doenças e enfermidades que eu possa ter. Posso ter tudo isso e mesmo assim não ser feliz. Então, a felicidade não se faz no movimento que se dá no objeto e muito menos no outro. Então, o outro pode te dar educação, o outro pode te dar afeto, o outro pode te dar carinho, apoio, suporte, companheirismo. Tudo isso é possível, mas não a felicidade. O outro não pode te dar felicidade. A felicidade é uma conquista individual nossa. E tanto é que as pesquisas que, que trabalham, né, com essas questões de separação e dinâmicas de conflito entre casais demonstram que quanto mais eu coloco uma pessoa no centro da minha vida e eu estruturei, né, a minha fantasia de relação marital e de família, colocando a pessoa como a base da minha vida, a tendência é que essas relações não vão para frente. O número de pessoas que se separam dentro desse perfil de relação é muito maior do que um perfil onde o outro
é o meu companheiro, o outro é o meu amigo, onde o outro está ali comigo, mas ele não é o centro da relação, e eu não deposito nele a necessidade de preencher todas as minhas necessidades e me dar felicidade. Quando eu coloco o outro como apenas um dos pilares da minha vida, a relação tende a dar muito mais certo do que botar como um único pilar central. A gente vê isso numa casa, né, meus irmãos? Se eu construo uma casa dentro de uma única pilar, uma única base, se essa base ruir, se ela é uma porque é muito peso, é muita responsabilidade em cima de um pilar só. E se esse pilar ruir, a casa toda vai também vai abaixo. Então, se eu botar toda a responsabilidade da minha vida numa pessoa, além de ser um peso muito grande em cima dela, ela, né, pode não aguentar, e se tiver alguma decepção ou ser frustrado, eu também posso não conseguir manter uma relação madura e estável, já que ela não preencheu uma expectativa infantil. Então, isso é importante que a gente possa reconhecer, então, que a família, em especial as relações de casamento, o casamento não é para dar felicidade. Então, para que serve o casamento? Esse é o questionamento que o Bill Craig então vai nos fazer. Então, se o casamento não é para nos dar felicidade, o que serve o casamento? E ele vai ser bastante assim assertivo na sua colocação. O casamento é para salvar a alma. E o que ele quer dizer exatamente com isso? Que as relações estão a serviço da necessidade da tua alma, daquilo que tua alma precisa. E é justamente isso a visão do Espiritismo. Apesar dele ser um psicólogo suíço, sem uma visão espiritual, na reflexão profunda dele, ele chega à conclusão que o próprio Espiritismo nos traz que os arranjos familiares que começam no vínculo do matrimônio são estruturados a partir da necessidade da alma. Se a gente conseguir, a partir disso, transcender as dificuldades e chegar nessa arte difícil de uma relação profunda, cuidadosa, responsável e amorosa, isso gera não só bem-estar, mas gera também felicidade, porque isso a gente conquistou. Mas não que o outro vai enquanto papel, enquanto lugar, tem essa responsabilidade, porque muito desse arranjo, por ser justamente um arranjo organizado para salvar a alma, ou seja, dar conta daquilo que eu tenho que aprender, daquilo que eu tenho que superar, daquilo que eu tenho que realmente construir enquanto desafio, muitas vezes esse arranjo é feito por pessoas, por indivíduos que têm um conflito no passado. Como é que tu quer, então, que aquela mancha, né, aquela dor, aquela ferida que está lá no inconsciente, que está na vibração entre eles, uma vibração que vem, no primeiro momento, sobrepujado pelo encantamento da paixão, mas que depois, na medida que o casal vai se conhecendo, né, a natureza de cada um vai se mostrando, e aí essa dinâmica fluídica, energética vai estar presente, e vai ter muitas vezes certas incompatibilidades, certas vibrações de antipatia que estão presentes ainda nesse nível inconsciente. Como é que a gente vai querer, então, que o outro, né, preencha e dê conta da minha fantasia de felicidade? Por isso que Joana de Ângeles, de maneira muito acertada, coloca que todo relacionamento é um campo rico para a reflexão. Naquela ideia que eu trazia antes, que a dinâmica familiar é um exercício de autoconhecimento. E, claro, a benfeitora, ela coloca que o nosso parâmetro é ideal. Claro que a gente quer ser feliz. Claro que a gente quer ter uma família
é, onde a gente possa contar com o outro, a gente quer ser compreendido, a gente quer que haja um relacionamento que seja bem estruturado, que favorece a cada um de nós um caminho de realização. Então, os parâmetros que nós temos, né, e Joana nos coloca, é um parâmetro ideal. Mas entre o parâmetro ideal e a realidade que se constitui, há uma distância. E é justamente esse movimento entre o parâmetro ideal e a realidade constituída que eu posso, a partir disso, começar a transformar esse espaço de relação num movimento de reflexão, de autoconhecimento. Assim, com certeza, cada relacionamento e a família é um convite ao amor, a fim de alcançar a plenitude do ser. Mas para isso, cada experiência, cada situação deve ser analisados em favor desse ideal. Por que a minha dinâmica familiar está tão empobrecida? Por que eu não encontro mais na minha companheira, no meu companheiro, aquele olhar de encanto que eu tinha antes? O que foi a gente foi se perdendo? Por que eu não consigo chegar mais naquela pessoa? Porque a gente foi se distanciando ao longo do tempo e agora nossos vínculos são só materiais, a gente nos separa em função das questões materiais ou por causa nossos filhos são apenas os filhos. E a gente vai se contentar com isso? A gente vai ficar de uma maneira nesse lugar, né? E simplesmente se acomodar a partir dessa realidade, ou vamos começar a ver nisso um desafio para nós? E onde um dos grandes desafios que envolve qualquer relação afetiva, seja os casais, os arranjos de casamento, seja nas relações de irmandade ou pai e filhos, o maior obstáculo é a nossa própria ignorância, ou seja, esse falta de conhecimento de nós mesmos e a carência afetiva. E aí Joana também vai colocar exatamente isso, que a carência afetiva é um dos grandes obstáculos do vínculo e daquela relação objetiva que eu falo para vocês, que garante realmente um verdadeiro encontro, de eu poder me conhecer e conhecer o outro. E na medida que a gente é carente, e a benfeitora vai trazer isso, quando há essa carência, a carência afetiva, ela vai se apresentar como uma ansiedade perturbadora. E essa ansiedade, consequentemente, vai gerar conflitos, insatisfações e expectativas, essas que eu falar para vocês, vai gerar relações de dependência, jogos de ciúmes, jogos de controle e assim por diante. E se eu não olhar para isso às vezes a gente deposita isso nos filhos, o filho deposita isso na gente de maneira exagerada, nas relações. Então, toda essa questão das nossas emoções vão estar comprometendo os vínculos afetivos e de relações dentro da dinâmica familiar. E uma das questões importantes que Joana de nos coloca é que quando a pessoa se é carente, não preenche nunca aquele buraco. Logo que atendida as suas necessidades, né, daqui a pouco aquela fome está lá. E os conflitos aparecem, a insatisfação permanece, e a pessoa vai gerando daí outras exigências, outros arranjos, mas sempre através desse jogo perverso da carência. E aí a gente vê que, em vez de eu me reconhecer e trazer isso para mim, e eu me responsabilizar pelo meu sentimento, eu responsabilizo o outro. Então, uma questão importante, né, meus irmãos, nessa dinâmica familiar é realmente eu assumir que os sentimentos são meus.
e poder olhar para os meus sentimentos. Mesmo que o outro tenha um funcionamento que é difícil, que não é legal, que é incompreensível, ou que tem um hábito que é danoso, o que ele desperta em mim, isso é meu. Eu não posso responsabilizar ele. Né? Eu posso responsabilizar ele pela atitude dele, mas não pelos sentimentos que ele gera em mim. Então, é importante começar a olhar quem sou eu nessa relação. Quem sou eu nessa relação com meus filhos, como mãe? Ou eu me infantilizo igual aos meus filhos? Quem sou eu na relação com a minha esposa, com o meu marido? Quem sou eu na relação, nos vínculos com meus irmãos? Que papel eu ocupo? A serviço de que está esse papel? E isso ser um campo bonito, interessante, para a gente poder começar a repensar esse movimento e nos conhecer no sentido de poder aproveitar ao máximo essa experiência que a vida nos brindou. Porque a gente não sabe depois, quando a gente vai ter oportunidade de reencontrar essas pessoas, em que nível vai se dar esse vínculo numa outra vida. Então, é importante a gente aproveitar ao máximo. E, nesse sentido, algo que é fundamental é que a gente evite, né, uma guerra de pensamentos. Que a família se torne um campo de conflito, de gritos, de acusações, de hostilidade e de guerra mental. Isso a gente vê muito bem no capítulo 19, nos domínios da mediunidade, aonde o André Luiz está descrevendo a dinâmica familiar e de casal do Jovino e da Nésia, aonde ela é tomada pelo ciúme, porque a energia dele não está no lar, está fora do lar, no trabalho e numa outra figura feminina. Ela percebe isso, mas isso desestrutura ela. E de uma maneira traz o que é pior dela na história toda. Então, em vez de ela ter uma habilidade para lidar com a situação, isso vai trazendo no jogo mental que ela vai fazendo de ciúme, de raiva, de ódio em relação a tudo que está acontecendo, a outra figura feminina, um processo de obsessão mútua, de encarnado para encarnado. Ela puxa o pensamento da outra pessoa, a outra pessoa se vincula a ela através dessas ligações emocionais, né? E aí fica uma guerra mental, não só nesse nível mais sutil dos fluidos da mente, das emoções e dos vínculos, como também dentro de casa. E isso a gente tem que procurar evitar para que realmente o espaço da família, se não for um espaço dos melhores do ponto de vista da harmonia, de uma troca amorosa, mas que possa ser um espaço sagrado, né? E não se tornar realmente um campo de conflitos aonde esse conflito se torne tão intenso que desarticule depois toda a dia familiar, porque isso vai afetar muito todo mundo. Porque, como eu falei no começo, a família se torna uma identidade própria, um órgão vivo. E se uma pessoa adoece na família, toda a família adoece junto. E vice-versa, se a família está doente, eu vou ser afetado também por essa dinâmica familiar. E a gente vê muitas vezes, no caso dos filhos, tendo que compensar ou sintomatologizando, tendo sintomas que não são do processo interno dele, que são do processo da patologia da família, que a gente chama, na visão sistêmica, como o paciente identificado. Ele se torna o bode expiatório, ele se torna aquele que demonstra o sintoma, mas não é porque ele é o doente, porque justamente porque ele é a alma mais sensível e que ele acaba reproduzindo ou denunciando pelo sintoma
aquela dinâmica negativa, aquela enfermidade que está no mundo familiar. E muitas vezes o filho ocupa esse lugar de querer criar estabilidade, né? Às vezes o casal está muito em conflito, está com muita dificuldade, e muitas vezes a criança ocupa o papel de poder manter o pai e a mãe unidos por medos, e assume uma responsabilidade, um peso muito grande para a criança naquela condição que ela está. Então, isso tudo vai gerando, de certa maneira, padrões neuróticos depois. Papéis que a gente vai assumindo dentro da vida, que depois a gente vai repetir depois. Eu tinha uma dificuldade de lidar com a agressividade do meu pai, e agora eu não consigo falar com as pessoas, talvez não consigo lidar com a autoridade, porque isso está em mim de uma certa maneira, né? Eu carrego esse pai agressivo, e eu me sinto ainda essa criança humilhada, subjugada e temerosa a essa figura paterna. Então, tudo isso, né, meus irmãos, está em jogo nesse movimento espiritual. E essa guerra mental, né, ou esses padrões, acabam sendo um palco fértil, né, uma terra fértil para os obsessores agir. E a gente sabe disso, que a dinâmica espiritual obsessiva ela é muito complexa também. Às vezes eu não posso afetar aquele indivíduo da família porque está harmonizado, mas eu vou afetar a partir de um outro membro da família. Porque se ele não registra os meus pensamentos e a minha indução, talvez o filho registre, talvez a esposa registre. E aí eu, agindo naquele membro da família, eu vou afetar quem eu quero atingir e destruir pelo meu ódio. Então, os processos obsessivos também vão ser complexos e também vão fazer parte dessa dinâmica familiar, onde essa rede de relações vão se dar. Né? Então, e quando não há harmonia espiritual, quando não há realmente um, um, um calor que se nutre, né? Ou porque a casa, né? Existia na Grécia Antiga uma deusa que regia, né, as questões da casa, da família, que é Hestia, ela é a deusa da lareira e simboliza o lugar onde o fogo pode existir, e o fogo representa o calor da vida. Se não existe um espaço sagrado, né, como é que esse fogo vai ser cultivado? Se não conseguir realmente reconhecer que o lar é um espaço, né, onde também vive uma interioridade, onde eu também tenho um papel a desempenhar, como é que esse fogo vai poder se manter? Então, de certa maneira, nós temos que começar a retomar a importância e o significado da família na nossa vida, né? E do papel excepcional que no arranjo da estratégia divina nos dá, que é a reencarnação e o novo cenário, que a gente vai fazer um novo arranjo onde a família ocupa esse lugar básico, central e fundamental na nossa existência. Que possamos, então, olhar melhor, com mais carinho, mesmo que nossa árvore familiar tenha seus ramos tortos, suas frutas podres, né, suas dificuldades, mas olhar com mais carinho, com mais reconhecimento, com mais gratidão por esse espaço tão importante, tão amoroso, e realmente começar a trazer para a nossa vida familiar, né, essa consciência, né, das oportunidades que são oferecidas, e não ficar só olhando o ruim, o difícil, o pesado. Eu sugiro que você dê uma olhadinha lá no capítulo 19, um pouquinho antes, para poder entender essa dinâmica da neve de Jovino. Eu sugiro que vocês possam, em vez de serem reativos ao outro membro da família, começar a olhar para vocês mesmos e trazer para vocês essa consciência da natureza de cada um, como é que a gente se deixa afetar em relação a essa dinâmica familiar. A gente pode refletir, né, nas grandes oportunidades que esse desafio e esse campo
de experiência nos oferece enquanto riqueza espiritual para todos nós. A família realmente é um grande presente de Deus, mesmo que muitas vezes ele venha embrulhado num papel estranho, feio, mas com certeza, para além da nossa compreensão, para além da nossa experiência emocional, está o amor e a sabedoria divina, que nunca se engana. Então, o lugar que a gente está, o lugar que a gente foi convocado a existir, o cenário que se apresentou para a gente poder compor a nossa realidade existencial e a trajetória da nossa encarnação é fruto desse amor e dessa sabedoria divina. Sabemos, então, respeitar. E se a gente não consegue ainda ser grato por isso, que possamos ter a capacidade de extrair dessas experiências o melhor para nós e para o outro. Esse grande concerto que cada família participa dentro da grande família humana que somos todos nós. Porque enquanto família humana, nós estamos num momento tão delicado, tão sensível na nossa trajetória, aonde podemos buscar um rumo de tomada de consciência, de solidariedade, de romper os padrões individualistas do orgulho e do egoísmo e que começar a se dar a mãos, superando as diferenças econômicas, raciais, religiosas e realmente reconhecendo que somos irmãos, ou ainda gerar muito sofrimento, colocando em perigo não só a humanidade, mas todo o planeta, pela nossa incapacidade de compreender essa proposta maravilhosa do que seja uma família. E isso começa em cada um de nós, em cada relação, em cada núcleo familiar. Que possamos fazer dessa experiência realmente, desse campo maravilhoso que ele nos oferece, uma oportunidade abençoada de crescimento e de construção do amor e das relações cooperativas entre nós. Um grande abraço a todos.